Então tá, uma boa tarde a todas. Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro, né? Hoje é o terceiro mini congresso de servas do Distrito Sul 1. Hoje vamos dar continuidade ao nosso tema, Construindo a Casa de Deus, com um enfoque no pilar da comunhão. De maneira especial, hoje chamamos muito bem-vindos ao nosso palestrante, o nosso conselheiro nacional das servas, o pastor Rubens Zog, seja muito bem-vindo. E também nós temos hoje a representante da regional, a nossa presidente, a dona Rosier, e a nossa secretária Dulce. Sejam muito bem-vindos. Tá? Para dar início, então, nós vamos assistir o nosso vídeo com a entrada dos estandartes do nosso hino das servas. Você também está ali. Então tá. Sendo assim, eu declaro aberto, então, o nosso terceiro mini congresso distrital de servas do Distrito Sul 1, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eu vou convidar hoje a nossa vice-secretária para nos conduzir numa oração de início. Boa tarde. Querido Deus, nós te agradecemos porque podemos nos relacionar contigo por causa de Jesus Cristo. Como é bom sabermos que nos aceitas e perdoa em Cristo. Também pedimos que nos ilumine com o Espírito Santo para podermos suportar e vencer a difícil pandemia que estamos vivendo neste momento, que nos leva ao isolamento, solidão e distanciamento entre os irmãos. Ajuda-nos a ter alegria na comunhão contigo e com nossas irmãs, aqui neste congresso virtual. E nos concede a possibilidade de, no próximo ano, voltarmos a nos unir presencialmente em congresso, e sempre que tivermos oportunidade para te louvar. Em nome de Jesus, amém.
Obrigada, Lourdes. Então, dando continuidade, agora nós vamos ouvir a saudação da nossa presidente regional, a dona Rosier. Então, só o vídeo forte, né? Distrito Sul 1. É com grande alegria que eu trago um abraço da nossa diretoria da região Sul. Não está falando. Parou? Olá, servos do Distrito Sul 1. É com grande alegria que eu trago um abraço da nossa diretoria da região Sul para esse congresso de vocês com o tema Construindo a Casa de Deus. E nesse dia de hoje, o tema Sou o Pilar da Comunhão, com o palestrante, o pastor Rubens Og. Que seja um congresso abençoado por Deus. Obrigado. Nós agradecemos, né, e só para avisar, a dona Rosier está aí conosco, né, vai participar do congresso com nós. E então agora já passo de imediato a palavra ao nosso palestrante, pastor Rubens Og. Seja muito bem-vindo, viu, pastor? Muito obrigado. É uma grande alegria, gente, uma grande alegria mesmo poder participar do congresso aqui com vocês. A gente estava conversando um pouquinho antes, né? Temos, assim, muitas memórias, muitas lembranças muito abençoadas por Deus, dos anos que a gente serviu como pastor, né, ali em São Lourenço, Quevedos, Turuçu, e como conselheiro também do distrito, né, durante tantos anos. E com saudade também dos congressos de servas, né, que sempre tiveram, assim, uma participação muito, muito bacana, né? Eu me lembro de um congresso lá em São Lourenço, uma vez, tinha mais de 500, mas sempre foi, né, ótimo, 300, 400 servas participando dos congressos, então sempre foi muito bom, tá? Fico feliz por compartilhar com vocês esse assunto, né, o pilar da comunhão. E as coisas que eu vou compartilhar com vocês aqui, o meu objetivo é assim, ó, é que com aquilo que eu vou compartilhar com vocês, a gente possa relembrar coisas importantes que dizem respeito à comunhão cristã, tá? E que a gente possa relembrar, então, possa relembrar essa doutrina, esse ensino sobre a comunhão, né? Não todo ele, porque ele é bastante amplo, né? E que a gente possa fazer uma reflexão também pessoal de como é que está o meu envolvimento, quer dizer, como é que eu, como pessoa, como cristão, como servo, como serva de Cristo, né? Como é que está o meu envolvimento nessa disposição de sair de mim mesmo e ir ao encontro do outro, né? E praticar, assim, essa comunhão cristã, tanto na minha vida pessoal, particular, como na vida da minha família, como dentro da minha congregação e dentro dos nossos queridos departamentos, né, de servas aí espalhados por todo o Brasil. Tá? Esse é o nosso objetivo, que Deus abençoe, né, ricamente essa palavra no nosso coração e que Deus nos permita crescer também por ela. Amém? Vou compartilhar com vocês aqui um texto que eu escrevi sobre a comunhão, um pouquinho assim problematizando, vamos dizer assim, essa questão da comunhão, relacionando, lógico, com aquilo que está acontecendo hoje em dia, a questão da pandemia, do isolamento social, distanciamento social, né? Aonde que essa comunhão foi prejudicada ou não, né? E como é que a gente pode considerar isso, tá? Esse texto foi colocado na página das servas do Mensageiro Luterano. Eu pergunto assim, e a comunhão? Tá? Costumamos romantizar algumas situações. E com romantizar, quero dizer que tendemos a transformar, de acordo com o interesse, algumas situações terríveis em algo honroso, em algo de valor, e até desejável por si só. Assim, muitas guerras foram vendidas, né, como um objetivo de vida. E muitos compraram até essa ideia
a ideia da aventura, da nobreza, da necessidade, da coragem e do desafio, quando chegaram lá, né, nesse local, as guerras, né, viram o horror, o pavor, o ódio e a morte estampado nos olhos de quem matou e de quem morreu. Estamos em guerra contra uma doença terrível que já tirou a vida de milhares de pessoas, muitos conhecidos nossos, muitos amigos nossos, né? Conforme a gente foi compartilhando aí ao longo do ano passado e deste ano, nas páginas aí da mídia, né? Deram-nos como armas o álcool, máscaras, isolamento e distanciamento. Pintaram e propagandearam atos de heroísmo, como, por exemplo, conseguir ficar isolado. Né? Conseguir ficar isolado. Necessário? Sim. Um grande objetivo de vida? Ficar isolado? Não. Não. Quiséramos nunca ser necessário esse objetivo e nem ter que lutar essa guerra. As consequências terríveis dessa guerra estão aí. Quantos avós e netos sem o abraço? Quantos sepultamentos sem despedida? Quantas famílias sem reunião? Quantos amigos sem confraternização? Quantos irmãos e irmãs sem a comunhão do abraço? E quantas lágrimas não acolhidas por ombros amigos? Escrevemos uma carta, mandamos mensagens, um áudio, um vídeo, um telefonema. Por quê? Porque não podemos estar presentes, né? Vou ligar para tal pessoa. Por que você liga para ela? Porque você não pode estar presente. Você não pode ir lá pessoalmente, né? Como não podemos estar presentes, nós fazemos esse tipo de contato. Reconhecemos que todos esses recursos de mídia são uma grande bênção, mas eles são em parte, né, eles são paliativos de uma situação que nem de longe é a ideal. Isso me leva a uma preocupação. E quando pudermos estar juntos presencialmente, vamos estar? Faço essa pergunta por medo. Medo de que nos acostumemos com a solidão, medo de que nos distanciemos ainda mais, medo de que achem que esse é o padrão e o ideal, medo de que, por causa das nossas dificuldades de convívio, né, excesso de críticas em relação ao outro, dificuldades de perdão, dificuldade de aceitação do outro, achemos que é melhor assim, menos olho no olho, menos estar junto e menos convívio. Dentro da igreja cristã, sabemos da importância da comunhão, de um dar suporte ao outro, de um ajudar o outro a caminhar, de ter no outro a oportunidade de exercitar a nossa fé e o amor. É como diz o Salmo 133, como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se fossem irmãos. Ou como nos declara o livro de Eclesiastes 4, é melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. Tá? Não podemos negar que o cristão precisa e quer a comunhão. Eu preciso me ver no outro para melhorar e crescer. Outros irmãos e irmãs em Cristo precisam de mim, porque enxergamos no outro a oportunidade de servir ao nosso Deus em amor. Eu vejo no outro uma oportunidade de servir a Deus em amor. Aprendemos alguma coisa com a pandemia? Sim. Aprendemos que pela fé fazemos parte da Igreja de Cristo e por isso estamos em comunhão com os nossos irmãos, seja numa ilha deserta ou numa igreja lotada. Aprendemos que o exercício dessa comunhão é possível sem o presencial, sem o abraço e o carinho, mas que essa situação está longe do ideal. Aprendemos que por amor ao próximo preciso me cuidar e cuidar do outro, e que estamos numa guerra, mas que seria bem melhor não estar. Aprendemos que a tecnologia permitida por Deus foi valiosa para o encontro, mas a presença do outro
com tudo que ele é e com tudo que eu sou, não tem preço. Aprendemos que precisamos da ação do Espírito Santo para nos manter na fé, na união e no amor, aguardando o momento do reencontro. Que Deus continue abençoando cada irmão e irmã em Cristo. Vamos manter o contato, o carinho e o amor. E vamos sempre lembrar como é bom estar com o Senhor e com todos os irmãos em Cristo. Então, se tem uma coisa que esse momento aí de pandemia, de isolamento, distanciamento social nos mostrou, para mim foi isso. Olha, como faz falta o olho no olho, como faz falta o abraço, como faz falta o carinho, como faz falta estar junto com aqueles que nós amamos, né? E isso faz muita parte, diz muito a respeito da comunhão e do exercício da comunhão na vida da igreja cristã, na vida dos departamentos, na vida das famílias que precisam desse contato e precisam desse carinho. Vivemos uma época de muita sensibilidade, né? De muita percepção de fragilidades pessoais e emocionais. Agora eu queria conversar com vocês um pouquinho mais de um aspecto mais pessoal, coisas que têm atingido mais as últimas gerações, né? E que acabam dificultando, prejudicando, vamos assim, uma questão de relacionamento humano, que diz respeito à nossa comunhão com Deus e à nossa comunhão com o próximo, com aquela pessoa que está ao nosso redor, à nossa volta. Então, nas últimas décadas, nós fomos convidados de várias formas a olhar para nós, para os nossos interesses, para os nossos prazeres, para a nossa felicidade, para aquilo que nos dá prazer. Então, se você vai analisar o tipo de propaganda, o tipo de palestra, o tipo de assunto que circula na televisão e nas mídias, de um modo geral, é isso, né? O ser humano tem sido convidado a olhar para si mesmo, a desprezar ou evitar o que lhe faz mal, ou o que não lhe traz satisfação. Concorda comigo? É? Assim, não podemos dizer que está errado evitar o que nos faz mal, mas as pessoas estão sendo convidadas a evitar e desprezar outros seres humanos. Tire da sua vida pessoas que lhe fazem mal. Quantas vezes eu já escutei essa frase, eu li essa frase nos últimos anos na mídia, em cartazes, em palestrantes, enfim, e até de pessoas religiosas, que são palestrantes cristãos também. Tire da sua vida aquilo que lhe faz mal, pessoas que lhe fazem mal, elimine, tire fora. Bom, né? Tudo isso em parte, tudo isso em parte é um excesso de eu. Tudo isso em parte é um excesso de eu. A quem eu sirvo de verdade? Por que eu existo? Qual é o meu grande objetivo de vida? Isso é uma pergunta muito própria para quem faz parte da Igreja de Cristo, para quem é cristão, para quem é servo e para quem é serva de Cristo, né? Nossas fragilidades emocionais, excesso de proteção, não ter contrariedades, excessos de vontades feitas, tem criado uma geração que não consegue enxergar o outro, que não consegue se ver no outro, que não consegue ver Cristo no outro, e que não consegue ser Cristo para o outro. A gente vê, assim, uma geração muito, talvez não a nossa, né? Mas as últimas, ou a última, né? Uma geração muito frágil, muito voltada para si mesmo, né? Para os seus conceitos, o seu prazer, a sua alegria, o seu eu, e muito frágil em termos de sentimentos, muito frágil em termos de conseguir conviver com aquilo que é contraditório no outro e em si mesmo. Tá? Junte essa realidade com o desafio da comunhão, do estar junto, de olhar o outro no olho, do desafio de ser mais pessoal, de ser mais próximo, de ser mais amigo, um desejo de muitos, mas evitado por tantos. Uma coisa que me veio à mente, né, quando estava escrevendo esse texto aqui, né,
Uma pergunta. Por que nós preferimos, nós não, mas diga assim, por que do modo geral as pessoas preferem trocar mensagens escritas pelo WhatsApp? Já repararam nisso? Olha a tecnologia que nós temos. Eu posso falar com vocês aqui, ó, pessoalmente, olho no olho. Vocês estão me vendo, eu estou vendo vocês. Tá? Vocês podem me ouvir, podem ouvir o tom da minha voz. Podem ouvir como é que eu me expresso. Eu estou olhando vocês aqui. E nós, a maioria das vezes, preferimos escrever um texto. Tá, tudo bem, o cara está numa reunião, não pode atender uma videochamada, não pode falar no telefone, então responde um texto ali por escrito. Mas tem mais do que isso. Sabe o que é? Quando você fala com alguém, conversa com alguém por telefone, ou faz uma videochamada, né, isso é uma coisa pessoal. É íntimo. Né? Eu me exponho e exponho os meus sentimentos. E eu, muitas vezes, não sei o que fazer com o sentimento do outro. Tá? A comunhão de quem está conversando no telefone com alguém, escutando o tom da voz do outro, como é que ele está falando, como é que ele está se expressando, ou a comunhão de quem está se vendo a expressão do rosto do outro, como é que ele reage quando eu falo, né? Como é que ele reage quando ao meu tom de voz, como é que é o tom de voz dele quando me responde, é uma experiência pessoal, é uma experiência íntima. E nem todo mundo está disposto a se aventurar nesse tipo de relacionamento. Tá? Então, essa é uma vantagem e também é uma dificuldade. Na verdade, nós como cristãos, né, estamos em comunhão. Somos constrangidos pelo amor que vem da fé a sair da idolatria pessoal e olhar para a vontade de Deus, olhar para Cristo que nos manda amar o próximo e olhar para todos os que estão à minha volta com amor. Esse é o desafio que vem da fé. Sair de si mesmo em direção aos outros e viver em comunhão. Difícil? Difícil? Sim. Mais fácil não se envolver para não se machucar? Talvez, né? Mas quanto sentido e satisfação em fazer algo pelo próximo e se importar com ele? Os momentos que a gente mais sente prazer, mais se sente útil, mais se sente servo de Deus e servo do outro, é o momento em que você se dispôs a ajudar alguém, a servir alguém e a olhar para o outro. Sair de si mesmo é o desafio, sabe? E isso traz sentido para a vida da pessoa. Quanto mais eu olho para mim mesmo, só para mim, e para as minhas fragilidades, e para os meus problemas, e para a minha satisfação, e para o meu prazer, e para aquilo que me dá alegria, não sei, a impressão que eu tenho é que mais infeliz eu sou. E quando eu assumo o desafio de olhar para o outro, eu estou ajudando alguém, eu estou sendo útil, eu estou servindo. Olha que bacana. É o próprio sentido de ser cristão, de ser servo e de ser serva. Né? Agora, o que pode impedir ou atrapalhar a comunhão? O de sempre, né? Que nós conhecemos aqui de longa data. O velho homem. No caso de um congresso de servos, como é que eu chamo isso? A velha mulher? É o velho homem e o velho Adão e a velha Eva. É o velho homem, né? Que é preconceituoso, que é egoísta, que não se importa, que tem medo de se envolver e que continua em nós, que continua em cada um de nós. É a nossa luta diária, conforme diz Lutero lá quando descreve lá sobre o batismo, né? É a nossa luta diária de afogar o velho homem para que ressurja, renasça um novo homem em nós, cheio de vida, cheio de disposição de servir a Deus e de servir o próximo. Né? Por que nós estamos em comunhão? Por que nós estamos em comunhão? A comunhão cristã começa onde, de fato? É muito importante. Ela começa num grande ato de amor do próprio Deus, que teve compaixão do ser humano
e que veio ao seu encontro e se reconciliou com a humanidade. E começa a comunhão. Tá? É importante lembrar que a situação do ser humano antes da queda era de perfeita comunhão com o Criador. O acesso a Deus era diário, podiam conversar com o Senhor e fruir da sua companhia de modo direto. Deus andava pelo jardim no final da tarde. Olha que bacana, né? Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim. Né? Está lá em Gênesis 3, 8. Tipo assim, Deus foi visitar os seus filhos. Né? Estou vendo aqui o pessoal tomando um chimarrão aí, o pastor Valdir ali com um chimarrão. Deus passou pelo jardim para tomar um chimarrão com o pessoal. Bater um papo, trocar uma ideia. Podem perguntar para mim. Quer dizer, Adão e Eva eram teólogos excelentes, por quê? Eles tinham Deus pessoalmente ali para perguntar o que eles quisessem, né? Ah, eu não sei uma coisa, vou perguntar para Deus, vai chegar aqui no final da tarde, a bater um papo, tomar um chimarrão. A comunhão era perfeita. A comunhão era excelente com o Senhor. Né? O pecado rompe com essa união. Ele quebra essa comunhão com o Criador, de modo que o ser humano perde o contato e esse acesso a Deus. E no próprio livro do Gênesis, nós vemos o primeiro movimento em direção a essa reconciliação. Quando os nossos pais, nossos primeiros pais, pecaram, né? Deus veio ao seu encontro com a promessa de vida. Ele falou assim lá para a serpente e para o diabo, lá, eu falei assim, porém inimizade entre você, serpente, diabo, né? E a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Um dia na sala de aula, uma criança perguntou para mim, foi na reunião dos professores, mas pastor, aliás, um aluno perguntou para a professora, ela falou assim, eles queriam saber se Adão e Eva foram para o céu. Perguntaram para a professora não sabia, veio perguntar para mim. Né? Eu disse assim, olha, se eles creram na promessa de que o descendente da mulher um dia venceria o diabo, né? Esse descendente é o Cristo, é o nosso Senhor, bom, sim, eles foram alvo da graça, do amor, do perdão e da reconciliação com Deus, da volta da comunhão com Deus. Essa promessa de Deus foi renovada várias vezes. Quando Deus resolve formar um povo de propriedade exclusiva para si, ele fala assim a Abraão, em você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Né? Deus provê um povo para si e o forma para que seja o portador da mensagem de esperança, de fé e de salvação, para que o mundo conhecesse os seus estatutos, as suas leis e a sua palavra, e um dia o mundo todo conhecesse o próprio Messias, o próprio Filho de Deus, o próprio Salvador Jesus, que com a sua morte, ressurreição, com a sua obra perfeita, justa e santa, reconciliasse o mundo consigo mesmo. Essa promessa foi renovada quando Deus também enviou a sua lei a Moisés lá no Monte Sinai, seus mandamentos, seus estatutos, né, a sua vontade, e de diversas vezes, e por diversas vezes, reafirmou de que ele seria o nosso Deus, e que nós seríamos o seu povo. Olha que passagens bonitas aqui tem no Antigo Testamento e no Novo Testamento que fala dessa amizade, olha bem, amizade de Deus com o seu povo. Nós, né? Nós somos o povo. Ó. Mas tu, Israel, meu servo Jacó, que eu escolhi, descendência de Abraão, meu amigo. Descendência de Abraão, povo de Deus, Israel. Quem? Meu amigo. Né? Em João 15, Jesus fala assim para os seus discípulos, né? Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Jesus chama os discípulos de amigo. Jesus nos chama de amigos. Né? Depois lá, a palavra do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5 fala assim, ó, ora, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação.
Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos a vocês que se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus tem um trabalho extremamente caro e importante, né? A reconciliação. Ele veio ao nosso encontro para fazer as pazes com o mundo, né? E olha o que Paulo diz em Romanos 5. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Quando que Deus veio ao nosso encontro? Para se reconciliar, para restabelecer a comunhão com o ser humano. Quando nós fomos ao encontro dele? Não. Nós somos, por natureza, inimigos, afastados de Deus. É ele que veio ao nosso encontro. E ele se preocupou em fazer a reconciliação, em fazer as pazes com o ser humano. Eu não queria saber de Deus, eu era inimigo dele. Inimigo. E Deus veio ao meu encontro para fazer as pazes comigo. É a graça, a misericórdia, o amor e a compaixão de Deus. Tá? Reconciliados com Deus, vivemos em novidade de vida. Fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz da sua graça. Somos perdoados de todos os nossos pecados, lavados com o sangue de Cristo. Deus não nos vê mais como pecadores. Deus nos vê como filhos benditos que foram perdoados e lavados de todos os nossos pecados. O que nós não podíamos fazer, Deus em Cristo fez por nós. Essa é a reconciliação. Tá? Estamos reconciliados com o nosso Deus. Deus fez as pazes conosco. Temos comunhão com Deus. Quando Jesus Cristo morreu numa cruz, o que aconteceu lá com o véu do santuário? Lembram? Sexta-feira Santa, quando Jesus Cristo morre, tem o seu brado na cruz, está consumado, o véu do santuário rasgou, né? E o santo, e um acesso ao santo dos santos, a própria presença de Deus foi feita. Com isso, Jesus está dizendo o seguinte: olha, gente, com a minha obra, né, com aquilo que Jesus Cristo fez, o acesso a Deus, a comunhão com Deus, a reconciliação com Ele está pronta, está feita. Né? Isso está realizado já. Por isso nós oramos em nome de Jesus, iniciamos um culto em nome do Deus triuno. Nós fazemos tudo em nome de Jesus. A reconciliação está pronta. A comunhão com Deus foi restabelecida. Tá? E agora uma coisa que é uma imagem vertical. Pense um pouquinho na cruz. Sei que essa imagem é usada várias vezes. Colegas pastores devem ter usado também várias vezes. Né? Pense na imagem da cruz. Né? Ela tem um sentido vertical. E aqui significa, vamos significar isso, né? Esse restabelecimento da comunhão de Deus com o ser humano, o que possibilita agora uma comunhão horizontal, que é quando eu consigo agora, porque Deus olhou para mim, eu consigo agora olhar para o outro, olhar para aquele que está ao meu redor, seja na igreja, seja no departamento de servas, seja na minha família, seja no meu trabalho, seja onde eu estiver. É a chance, a oportunidade, a força que Deus me dá de sair de mim mesmo para olhar para o outro. Né? Para o outro. Somos parte de um corpo do qual Cristo é a cabeça. Quando somos convertidos, né, seja pela pregação do Evangelho ou pelo santo batismo, entramos para um grupo seletíssimo. Tá? Entramos para a igreja cristã. Fazemos parte do corpo de Cristo, do qual Ele mesmo é a cabeça. Não existe nenhum filho de Deus em toda a história do mundo que não faça parte da igreja cristã. Seja a igreja militante ou seja a igreja triunfante. Todos fazem parte dela. Há uma grande divisão no mundo. Os que fazem parte da igreja cristã e os que não fazem parte. Não existe outra posição. Tá?
Tem uma história interessante, que eu acho que o pessoal já me ouviu contar essa história, mas eu vou contar de novo. É uma historinha. Conta o seguinte: havia um grande muro, tá? E o pessoal tinha que atravessar de um lado para o outro, se equilibrando por cima do muro. Certo? Olha o desafio, né? De um lado tinha um grupo de demônios e do outro lado um grupo de anjos. Quando a pessoa estava atravessando o muro, os anjos ficavam gritando e torcendo: pula para o lado de cá, pula para o lado de cá, vem para cá. E os demônios estavam lá quietos, tranquilos, só olhando aquilo que estava acontecendo, né? E o pessoal atravessando de um lado para o outro. De repente alguém perguntou assim: mas por que vocês não estão torcendo para que a gente pule para o lado de vocês também, os demônios? E os demônios falaram assim: porque o muro é nosso. O muro é nosso. Não existe quem esteja em cima do muro. Tá? Não existe. Ou você faz parte da igreja cristã, ou você não faz parte da igreja cristã. Ou você é um salvo, redimido, perdoado pelo sangue de Cristo, ou não. Ou você é salvo pela fé, ou não. Não existe o meio termo, né? E o apóstolo Paulo fala de uma forma muito bonita desse corpo de Cristo, onde acontece a comunhão, do qual nós fazemos parte. Ele fala assim, ó, vocês conhecem o texto, né? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Então, esse texto tem um recado muito bacana, né? Muito bonito, assim. De repente tem alguém, não é ninguém daqui, tá? Não estou apontando dedo para ninguém, nem para mim, nem para nenhum pastor aqui, nem para nenhuma de vocês, tá? De repente alguém vai dizer assim, mas eu não faço muita falta. Eu não sou tão importante assim dentro do departamento, dentro do distrito, dentro da igreja. Eu posso ficar meio de lado, né? Sim, meio, né? Disfarçado, assim, né? Não vou ocupar muito espaço, tal. Agora, se você, tá? Vamos considerar o corpo humano como um todo agora, né? O apóstolo Paulo diz assim, tem partes mais nobres, tem partes menos nobres, tá? Enfim, cada um tem a sua função. Agora, quando você está com a tua unha do pé encravada, inflamada, pergunta, o corpo geme ou não geme? Vamos falar sério agora, né? Aquela unhazinha encravada, inflamada, no dedão ou no dedinho, nem precisa ser o dedão, pode ser o dedinho, tá? Incomoda o corpo todo ou não? Incomoda. Claro que incomoda. Tá? Todos, gente, todos nós somos importantes dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja cristã. Né? Cada um com a sua função, cada um com a sua tarefa, cada um com os seus dons, com os seus carismas, todos são importantes. Ninguém pode dizer, não, me deixa de fora, tal. Olha, não existe em cima do muro, hein? Vamos lembrar da historinha, tá? O fato é que estamos em comunhão e como igreja dependemos uns dos outros. Nessa comunhão que é a igreja, somos perdoados. Assim diz Lutero no seu Catecismo Maior, no 3º artigo do Credo, quando fala sobre a igreja cristã, que tem uma coisa muito, muito séria e muito importante para nós, tá? A gente geralmente trata da comunhão mais no sentido da convivência, do apoio que um dá para o outro, que é tudo muito importante. Mas olha o que Lutero lembra quando fala da comunidade ele fala assim de uma comunidade santa, tá? Da comunhão dos santos, da igreja cristã. Olha o que ele diz, tá? Quando alguém perguntar o que você quer dizer com as palavras acredito no Espírito Santo, que você saiba responder, acredito que o Espírito Santo me santifica, como já diz o seu nome. Como é que ele faz isso? Que meios ele utiliza para tanto? Resposta: pela igreja cristã, pelo perdão dos pecados, pela ressurreição da carne e pela vida eterna.
Olha só. Primeiramente, ele tem uma comunidade especial no mundo, que é a mãe que gera e que nutre cada cristão por meio da palavra de Deus, a qual ele, o Espírito Santo, revela e divulga. O sentido essencial desse acréscimo é o seguinte: acredito na existência de um pequeno grupo de santos, de uma comunidade na terra constituída toda ela de santos, sob um cabeça que é Cristo, a qual foi reunida pelo Espírito Santo na mesma fé, mentalidade e entendimento, com diferentes dons, carismas, porém unânime no amor, sem sectarismos e divisões. Além disso, acreditamos que na cristandade, olha bem, na cristandade temos perdão do pecado, e que se realiza pelo sagrado sacramento e absolvição, sem falar das diversas palavras de conforto em todo o Evangelho. O Espírito Santo permite que, mesmo que tenhamos pecado, ele não nos cause danos, porque nos encontramos na cristandade. Olha que maravilha isso, né? O Espírito Santo permite que, mesmo que tenhamos pecado, ele não nos cause danos. Por quê? Nos encontramos na cristandade, onde só há perdão dos pecados. Tanto pelo fato de Deus nos perdoar, quanto pelo fato de nós nos perdoarmos, carregarmos e ajudarmos mutuamente. Já fora da cristandade, onde o evangelho não existe, não há perdão, como tampouco pode existir santidade. Ele ainda não reuniu toda a sua cristandade, né, nem distribuiu todo o perdão. Por isso acreditamos naquele que nos busca diariamente por sua palavra, concede a fé, fomentando-a e fortalecendo-a pela mesma palavra e pelo perdão do pecado. Olha que coisa fantástica isso, tá? Por que nós estamos dentro da igreja cristã e fazemos parte da comunhão dos santos e fazemos parte dessa comunidade santa que Lutero destacou aqui no 3º artigo? Porque é nessa cristandade que nós somos perdoados. É nessa cristandade que o evangelho é pregado. É nessa cristandade que Deus desperta e concede dons, em especial a fé, que se apega à graça de Deus, que se apega ao perdão. É dentro da igreja, dentro da cristandade que acontece isso, não fora dela. Por isso essa comunhão, ela é tão especial, ela é tão bonita, ela é tão importante, inclusive para a minha salvação. Inclusive para a minha salvação. Não dá para dizer assim, ninguém pode dizer assim, eu vou ser um cristão sozinho. É eu, a minha Bíblia, o meu inário aqui em casa, e eu não preciso do resto. Não. Por ser cristão, você já faz parte da cristandade. Por ser cristão, você já faz parte da igreja, dessa comunidade de santos. Tá? E é nessa comunidade de santos que acontece justamente o quê? A pregação da palavra, o ofício das chaves, o perdão dos pecados, aquilo que Deus oferece a todos nós. Não tem como eu querer sair disso. Eu vou ficar de fora. Não. É o contrário. Eu tenho que fazer questão de fazer parte dessa comunidade santa. Porque aqui acontecem coisas santas e fundamentais para a minha vida. Tá? Então, gente, nessa comunidade, nós somos sustentados. Dessa comunhão, somos apoiados e somos apoiadores. Olha esse versículo aqui, ó, Colossenses 3,13. Ó. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. O que é suportar o outro? Agora essa palavrinha pega a gente, né? Nessa pandemia tem muita gente se suportando em casa, né, pastor? Muita gente se aguentando em casa ali, né? Será que é isso só? Ser o suporte um do outro, pastor. Muito bem, muito bem. É exatamente isso. Eu acho que sim, tem o sentido de aguentar o outro porque o outro é diferente de mim. Tem esse sentido. Mas principalmente de dar o suporte para o outro, apoiar o outro, né? Que eu, como cristão, como filho de Deus, quero fazer. Então, tanto eu sou apoiado, eu sou suportado, como eu também ofereço suporte e apoio para o outro. Você pode até pensar, mas eu não preciso de ninguém. Mas e quantas pessoas precisam de você? Do seu suporte, do seu apoio, da sua força, do seu carinho, do seu carisma, do seu dom, né? Nessa comunhão estão
nessa comunhão estão os santos de Deus, os perdoados pelo sangue de Cristo. Nessa comunhão vivemos uma situação dupla. Somos os santos perdoados e somos os pecadores que continuamente precisam de perdão. E têm acesso a ele pela fé. Tá? Então, gente, é fundamental, né, essa reconciliação de Deus com as pessoas. Isso está feito, está pronto. O acesso a Deus, através de Cristo, é nosso. Qualquer um em pensamento pode orar, pode se dirigir a Deus, que vai ser ouvido por ele. A comunhão foi restabelecida pelo perdão e pela graça de Deus. Né? E isso me anima, me fortalece para que eu pratique agora a comunhão que vai além de mim, no sentido horizontal, em direção ao meu próximo. Tá? O que atrapalha a comunhão? Dá um pouquinho mais. O que atrapalha a comunhão? Eita, vamos nós agora, né? Lembra do velho homem, do velho Adão e da velha Eva? O velho homem e a velha mulher, os dois, né? De modo geral, podemos dizer que apesar da comunhão ser um estado, você está em comunhão, um estado de quem pertence à igreja, que é desejável, que queremos estar em comunhão, ainda precisamos lutar por ela e combater o que pode prejudicar a comunhão, que é o próprio pecado e a nossa condição de pecadores. Comunhão com Deus, como nós falamos, foi estabelecida por Cristo quando nos reconciliou com o próprio Deus. A sua obra nos reconecta com Deus. Somos galhos que foram enxertados na videira. Lembra da imagem bonita? Da videira, né? Na qual nos nutrimos e por causa disso produzimos os frutos da fé. Quando pecamos, nos aproximamos confiantes do nosso Pai Celestial e pedimos, arrependidos e confiantes na graça, perdão para os nossos pecados. Enquanto estivermos firmes na graça, nada pode nos separar dessa comunhão e nem do amor de Deus. A comunhão com o próximo, portanto, é o próximo passo, né? Ela é um exercício de convivência. Para começar, alguém citou aqui a pandemia. Quanto tempo juntos sobre quatro paredes, um olhando para o outro, né? Um suportando o outro, no bom sentido, né? No sentido legal. Um ajudando o outro, né? Um convivendo com o outro, né? A comunhão, lógico, se estende além das paredes da família, ela vai em direção ao próximo, à igreja, à família, enfim, tudo, né? Mas é um exercício de convivência. E esse exercício de convivência precisa da prática do perdão. Ele precisa da prática do perdão. Como eu fui muito perdoado por Deus, eu me sinto animado para praticar o perdão também na minha vida. Tá? Quando perguntaram para Jesus, quantas vezes se deve perdoar o próximo? O que Jesus falou? Perguntaram assim, até 3 vezes? Até 7 vezes? E aqui eles estavam querendo ser generosos, né? Porque a lei lá dos fariseus dizia até 3 vezes. Deu Pedro que ser generoso, até 7 vezes. O que Jesus falou? Não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, a prática do perdão exige uma continuidade. Eu pratico o perdão na minha vida. Ao mesmo tempo que eu peço, eu concedo o perdão diário. Tá? A motivação para isso não vem de mim mesmo. Lógico que não. A motivação para isso é graça de Deus. É uma ação do Espírito Santo na minha vida. Tá? Portanto, a comunhão com o próximo, ela é essa prática do perdão e também é um desafio contra o preconceito. Agora vamos um pouquinho mais longe agora, tá? Um pouquinho mais longe. Ao longo da nossa vida, nós formamos conceitos sobre muitas coisas. Boa parte deles é formada pelas nossas memórias afetivas, que vão desenvolvendo em nós os nossos gostos, preferências, conceitos, modas e etc. O problema é quando somos confrontados com situações e pessoas que fogem dos nossos padrões morais, éticos e estéticos. E aí nós temos 2 reações. Gostei e aceito, não gostei e não aceito. E dessa reação surgem preconceitos raciais,
morais, éticos, estéticos, sociais. E aí vem o trabalho da luta contra o preconceito. Mas o cristão é preconceituoso? O novo homem não. O velho sim. E nós temos os dois. Se ao longo da sua vida você formou conceitos a partir de memórias que você teve ao longo de toda uma vida, né? Então sim, você vai ter gostos e preferências. E o risco de ser preconceituoso pode sim aparecer na vida de qualquer um, né? O que é a luta contra o preconceito? É a luta pela aceitação do outro. É a luta de considerar o outro do jeito que ele é, né? Do jeito que ele é. Com o seu jeito, com a sua aparência, com a sua personalidade, com o seu caráter. Conviver com pessoas não é fácil. Conviver com pessoas iguais a nós, do mesmo grupo, da mesma família, da mesma igreja, do mesmo departamento de servas, que a gente convive há muito tempo, esse é o mais fácil, né? Mas conviver com pessoas que fogem dos nossos padrões, esse é o desafio. De ir em direção ao outro. E quem foi que nos deu o maior exemplo de quebrar os preconceitos? Foi o próprio Salvador Jesus. E eu explico por quê. Tá? Naquela época, gente, não era comum. Olha o que Jesus era. Era um homem, tá? Um rabi, um mestre, um judeu. Tá bom? Jesus quer... as situações dos grupos sociais da época de Jesus não eram as mesmas de hoje, eram diferentes, né? A posição social das pessoas no mundo, na sociedade, de um modo geral, eram diferentes. Então, por exemplo, Jesus vai ao encontro de enfermos. Para nós, mas mais do que normal, a gente ia ao encontro de enfermos. Não naquela época. Naquela época, gente, um enfermo, ele era acusado de ter pecado, de ter feito alguma coisa, e por isso estava sendo castigado por Deus. Então, sim, ele era alvo de preconceito. Você está doente? Você deve ter pecado, né? Então te arrepende, faz alguma coisa. Não vou ter contato contigo, não vou me contaminar com você. Era isso. Jesus vai ao encontro dos enfermos, de mulheres. Não era comum homens e mulheres se tratarem na mesma proporção, como hoje em dia a gente faz, conversar com todo mundo, tratar todo mundo igual. Ainda mais um rabi, um mestre como Jesus era. Agora, Jesus trata, por exemplo, com a mulher adúltera. Lembram da história? Né? Olha, cadê as pessoas que queriam te apedrejar, te matar? Não estão aqui, foram embora. Pois é, eu também não... Olha o que ele diz. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. No caso da mulher samaritana, mais distante ainda, porque ela era mulher, ela tinha uma situação no casamento dela, lembra? Você já teve 5 maridos, e esse que está com você agora nem é teu marido. Tá? Então, ela era mulher, tinha uma situação, né, da vida pessoal dela complicada, e ela era samaritana. Judeus samaritanos, de acordo com a parábola do bom samaritano, não se davam, não se entendiam. E Jesus conversa com aquela mulher, vai ao encontro dela e comunica a água da vida para ela. Jesus rompe preconceitos, né? Crianças. Adoro minhas crianças aqui da escola. Os pequenininhos são assim um amor. Mas naquela época, não, as crianças muitas vezes eram um fardo que você tinha que carregar, até que ela se tornasse adulta e se tornasse produtiva, né? Jesus diz: deixai vir a mim os pequeninos. Não atrapalhem eles. Deixem que eles venham a mim. Eu quero abençoar essas crianças. Tá? Depois Jesus vai ao encontro de estrangeiros. Lembra da mulher cananita, da filha que estava doente? Dos gregos que queriam conversar com Jesus? Do centurião que pediu a cura para o servo dele? Né? Jesus vai ao encontro de outras classes sociais. Jairo, chefe de uma sinagoga. Nicodemos fazia parte do Sinédrio, um homem importante. Jesus conversa com eles, tranquilo. E vai ao encontro, sim, dos pobres. Quando ele olha para eles, lá em Mateus 9, parecem ovelhas que não têm pastor. E fica com pena deles. Por que os pobres
sofri um preconceito, pelo mesmo motivo dos doentes. Tu é pobre? Tu deve ter feito alguma coisa para estar sendo castigado. Né? Naquela época era assim. Então Jesus rompe preconceitos, ele vai ao encontro das pessoas. E é o nosso desafio também, né? Romper com os preconceitos, né? E ir ao encontro de pessoas. Lembrando, né? Jesus rompe com os preconceitos da época. Pastor, Oi, tem uma pergunta. pode perguntar. Falando em romper preconceitos, a gente está passando por uma dificuldade muito grande agora, enquanto mãe, enquanto cristã, considerando essa questão que o senhor está falando em preconceito. Hoje em dia as coisas mudaram, a educação escolar mudou, e eles querem colocar para a gente situações diferentes de relacionamento e querem que os nossos filhos entendam que isso é normal. Eles querem que nós entendamos que isso faz parte da vida de todas as pessoas e que não tem nada de errado nisso e que o que vale é o amor. Então, a gente passa por esse desafio diário e eu sempre falo para os meus filhos, porque eu tenho uma de 6 e um de 12. É difícil, assim, a gente explica que a gente respeita as pessoas enquanto pessoas, mas que isso não é certo, que essa posição deles, essa decisão deles não é correta, não foi assim que Deus ensinou para a gente. Sim. Eu não sei se o senhor tem alguma coisa a mais a nos orientar em relação a isso, porque isso está cada vez mais forte e eles estão colocando a gente como sendo anormal e eles como sendo normais. Infelizmente, isso vai acontecer, está acontecendo com muitas crianças e famílias, né, em locais como escolas públicas, ou escolas que têm uma outra filosofia, né, que não tem uma filosofia cristã. E, infelizmente, sim, está acontecendo isso. O que a gente pode dizer para as crianças é assim, olha, apesar do que o mundo ensina, aí vai muito do que você conversa com eles em casa, né, porque essa é a parte de nós, pais cristãos, da conversa ali no tete-a-tete com os filhos, né? Apesar do mundo falar assim, 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 e dizer que esse é o normal e que esse é o padrão, bom, você conhece a palavra de Deus, você conhece a doutrina de Deus, conhece aquilo que Deus ensina sobre isso, né? E nós cremos nisso. Eu aqui na escola estou num caminho assim, não vou dizer o inverso, né? Mas nós temos a chance de poder contar e compartilhar com pessoas aquilo que faz parte da nossa fé, da confessionalidade da igreja luterana, né? E quem põe um filho aqui sabe que a gente vai compartilhar com eles princípios éticos e morais que são cristãos. Aparece em sala de aula crianças questionando isso. Ah, mas então a igreja é preconceituosa com os homossexuais, por exemplo, né? Isso aparece para mim, né? E para outras crianças que são cristãs e que estão compartilhando o mesmo assunto em sala de aula. E eu digo assim, olha, a igreja não é preconceituosa, pelo seguinte, quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele morreu e pagou os pecados de todo mundo, de todas as pessoas, tá? A graça, o perdão é oferecido para todo mundo, para todos os pecadores, para todo tipo de gente. Então, eu tento colocar todos esses pecadores como alvo da graça de Deus, para que eles tentem entender um pouquinho que Deus não é preconceituoso no sentido de escolher esse ou aquele para ser salvo, né? Ou ter preferências por esse ou aquele porque esse é cristão e o outro não é. Deus preferiu o quê? Deus preferiu a humanidade. Deus preferiu o ser humano como um todo. Isso eu consigo compartilhar com eles. Mas nem sempre, né, como você está me contando, nem sempre é a postura da escola e de quem está dirigindo uma aula, de quem está coordenando um trabalho com os alunos, né, nem sempre vai ter essa flexibilidade para tratar assim dos assuntos, né? Mas é verdade isso que você falou. Nós estamos sendo considerados já os esquisitos, né? Porque não querem concordar que isso aliás, que isso é normal e que você nem pode discordar de que isso não é bem assim. Aliás, que você não pode nem ter, é pior ainda, né? Que você nem pode ter uma opinião diferente. É assim que está a coisa. Isso mesmo, pastor. Eu faço parte da escola pública e trabalho na parte diretiva da escola. Quando esses problemas aparecem para a gente, eu, como uma pessoa cristã, eu tenho que me calar, porque senão eu vou levar um processo.
A minha diretora já disse, ó, Rosier, fica na tua, não dá a tua opinião, e a gente tenta resolver diferente, porque você quer aplicar aquilo que você aprendeu, e eu não posso, porque eu vou ser processado. Então, às vezes, tu tem que passar dessas situações, e tu tem que ficar quieta, e a gente sabe que a gente está errada ficando quieta, muitas vezes, mas, infelizmente, a gente precisa se calar. É triste, mas é real. Não, eu concordo com vocês. Eu passo às vezes aqui em sala de aula com alguns, ou com questionamento de alguns pais, né? Que eles perguntam, mas como que a escola tá dizendo isso? Eu digo, olha, a escola está dizendo isso, porque quando você matriculou o seu filho aqui, você sabia que essa é uma escola confessional, e nós vamos compartilhar com eles princípios cristãos, princípios éticos e morais, que vêm a partir do estudo da palavra de Deus. Tá? Então, nesse ponto, a gente está numa certa vantagem, está resguardado de algumas coisas. Tá? Mas que é complicado, porque, como tu falou, né, Poliana, né, o mundo não quer nem que você diga, olha, eu tenho uma opinião diferente sobre isso. O mundo não quer nem que você diga isso. Tá? Mas você pode dizer isso para os seus filhos. Pode conversar com eles sobre aquilo que são as ideologias, que são as posturas do mundo, né, e dizer, olha, filha, assim, assim, assim no mundo. Agora, de acordo com a palavra de Deus, Deus ensina assim, 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 assim. É isso que a gente crê. E, às vezes, a melhor defesa para crianças e adolescentes é você justamente conversar com eles para dar argumentos para eles, não para brigar, não para discutir, mas para que eles fiquem mais tranquilos em relação à sua fé, em relação à sua confessionalidade. Né? Aquilo que a Rosia falou, pastor, em determinadas situações, eu tenho que orientar o meu filho, ele está no 7º ano, e ele é de muita opinião, assim, sabe? Ele fala, ele expressa. Tanto é que quando entrou na aula de história, ali no início do ano, a professora tomou um sufoco com ele, falando sobre a criação do mundo. Ele deixou a mulher de cabelo em pé, porque ele ficou questionando coisas que ela argumentava e que ele sabe que não foi assim. Então, daí, em relação a esse assunto, ao homossexualismo, a liberdades de diferentes tipos de amor, coisas assim, a gente conversa em casa e eu deixo bem claro para ele, filho, a gente tem que ficar com essa opinião para nós. Infelizmente, não dá para expor, que nem a Rosi falou. Por mais que a gente abomine esse tipo de situação, que a gente não está de acordo, eles não querem nos ouvir. Qualquer coisa que a gente diga já é motivo para um processo, já é motivo para um calúnia e difamação, que tu está desmerecendo, entende? Então, a gente está numa posição difícil enquanto pessoa, porque tanto tu sendo mãe, tu sendo aluno, tu sendo, enfim, tu não pode expor a tua opinião. Tu tem que guardar aquilo para ti e engolir, entre aspas, o que eles colocam, né? Eles fazem toda uma promoção em cima desse assunto que fica bem difícil. Mas eu falei para ele, filho, Deus já falou para nós que o tempo nos últimos tempos, tudo ia mudar, ia ficar cada vez pior. E é para isso que está se direcionando, né, pastor? É isso que a gente percebe. Nós como cristãos, né, nós estamos numa situação muito, muito delicada, assim, muito, muito difícil. Cada vez, eu quando estou em sala de aula, eu dou aqui 17 aulas por semana, dou aqui para as crianças, da educação infantil até o ensino médio. Dou aula para todos eles. Né? É a escola luterana que o senhor trabalha? É aqui no Colégio Luterano Concórdia, aqui junto com o seminário. Ah, tá. Eu sou capelão aqui e sou professor deles. Tá. Mas mesmo assim, mesmo eles sabendo que é um colégio confessional, que é um colégio cristão, mesmo sabendo disso, os pais questionam, alguns alunos questionam algumas posturas, algumas coisas, né? E eu me vejo, e eu sempre tenho que tomar muito cuidado de como é que eu vou dizer algumas coisas, para não soar como preconceito, para não soar como discriminação, para não soar como, sabe, como se eu estivesse rejeitando alguma coisa, algum grupo assim, né, em defesa da fé cristã. Então eu apresento para eles, digo, olha, o que eu vou compartilhar, geralmente eu falo assim, olha, o que eu vou compartilhar com vocês é a postura da igreja cristã, que ensina a partir da palavra de Deus. E daí eu compartilho com eles aquilo. Não como uma lei, né, mas como realmente compartilhando uma verdade, compartilhando a fé cristã. E esse é o máximo assim, que a gente consegue sem começar a criar atritos, né, com eles. E o caminho inverso também é verdadeiro. Já me questionaram aqui na escola, né, isso que eu sou bem conhecido aqui na escola, né?
Como que o senhor tratou, por exemplo, sobre... Como é que o senhor tratou sobre aborto no 8º ano? Como que o senhor conversou sobre isso lá? Né? Foi um questionamento de uma mãe. O senhor dá aula de religião, no caso, lá para eles? Uma aula de ensino religioso, Uhum. E como o 8º ano estava tratando a respeito da vida, do dom da vida, etc., acabou entrando nesse campo aí. Né? E aí eu compartilhei com eles, sim, aquilo que é a postura da igreja cristã sobre a vida, sobre a formação da vida, e sobre a postura da nossa igreja sobre isso. Aí o bicho pegou. Aí a mãe achou muito pesado, tipo assim, como que a igreja, né, fala dessa forma? Eu, na verdade, defendi que a vida começa com a concepção e que Deus é um Deus que defende a vida, tanto da pessoa que está sendo gestada, que está lá no útero da mãe, como da pessoa que está fora do útero e está viva. Uhum. Não muito mais que isso, né? Sim. E a postura da igreja clara sobre isso, mas já teve um atrito. Isso que eu sou o professor deles, né? Eu não sou o aluno, né? No caso do aluno é mais difícil, né? Hoje em dia, feliz é de quem pode ter um filho na escola luterana, que o senhor falou, uma escola cristã, ou uma escola adventista, pelo que a gente viu, assim, no geral, sabe, pastora, a questão confessional e de fé, e o que eles ensinam numa escola assim, é muito próximo dos nossos. O restante, as outras escolas, a gente que tem filhos em escola pública, não é fácil, não é nada fácil, é bem difícil e bem desafiador. Tudo bem, gente. Só para concluir o nosso assunto aqui, eu acho assim, como a gente está nesse desafio de não ser... A gente está exercitando muito isso de não ser preconceituoso, mas a gente também sofre o preconceito dos outros. Eu diria assim hoje, dentro desse assunto que a gente tratou aqui, né, que o nosso exercício de fé, ele exige muito de nós. Da gente não ser preconceituoso, inclusive com aqueles que são preconceituosos comigo. E vamos dizer assim, é um exercício de fé que vai muito além das forças, às vezes, que a gente tem. Né? Mas ele está aí, e está para todo mundo também. Tá? E eu queria só terminar dizendo assim para vocês, gente, olha, a comunhão é um desafio, né? A comunhão com o vizinho, a comunhão na família, a comunhão na igreja, a comunhão dentro de um departamento de servas, a comunhão numa escola com outras pessoas diferentes, de outras crenças, de outras posturas, sempre é um desafio. Né? E o nosso exercício, como cristãos, é conseguir olhar para o outro, né? e praticar essa aceitação do outro como pessoa, como indivíduo, com os seus dons, com as suas qualidades, com o seu lado positivo, com o seu lado negativo, e conseguir ir ao encontro dele. Tá? Esse é um desafio diário, para todo mundo, né? Tanto para nós, como para os nossos filhos, famílias, ou igreja como um todo. É um exercício constante, e vale a pena, gente, vale a pena, tá? É o que Deus fez pela gente, né? É o que Deus fez por todos nós aqui. A pergunta do salmista, lá do Salmo 8, é extremamente importante. Ele fala assim, ó, que é o homem para que te lembres dele? É o salmista perguntando, o que nós somos para que Deus olhe para a gente, né? O que nós somos, né? No entanto, fizeste um pouco menor do que Deus. É claro que esse um pouco menor do que Deus é a diferença entre o finito e o infinito. Mas Deus se lembrou e olhou para os seus filhos. Né? Quando nós ainda éramos criaturas, ele nos fez filhos e filhas amados. E esse é o nosso exercício e é o nosso desafio. Né? Conviver com essas diferenças, né? Tentar pedir forças a Deus para que o preconceito não esteja em nós e pedir forças a Deus para quando nós, né, somos também alvo do preconceito, como foi compartilhado aqui. Gente, isso que eu queria compartilhar com vocês, tá? Espero ter sido útil. Não sei se mais alguém tem alguma questão, alguma pergunta, alguma colaboração, pode fazer. É um desafio diário, pastor, sair da zona de conforto, mas Cristo saiu da zona de conforto dele para nos salvar, não é mesmo? É verdade, é verdade. Sair da zona de conforto. Olha, e às vezes
Às vezes são coisas difíceis, mas às vezes são coisas mais simples, né? De você conviver com as suas diferenças, com os seus problemas, né? Quando você consegue conviver bem com as suas questões, né? Fica mais fácil você aceitar as diferenças e as questões do outro. Ah, mas ele é tão diferente, mas ele é tão pecador, mas ele é tão esquisito. Tá, mas quem não é, né? Quem não é? De repente o pessoal vê a gente assim também, ué. Quem não é, né? Esse é o desafio, trabalhar com essas diferenças, né, e tentar ver no outro uma pessoa. Eu queria dizer assim, né, o outro é muito caro, todos os outros são muito caros, sabe por quê? Porque todos os outros custaram o sangue de Cristo. Ele morreu por todos os outros, né? Eles custaram o sangue do Salvador Jesus, são almas, são pessoas infinitamente caras e preciosas aos olhos de Deus, né? Vale a pena eu também considerá-las, né? E ser considerado também. Pastor Rubens, Sim. Eu queria comentar, eu acho que duas coisas aí que são interessantes. A primeira acho que já apareceu ao longo da sua exposição, né? A palavra de Paulo, né? Colossenses, capítulo 3, né? Suportai-vos uns aos outros, né? Eu acho que essa palavra é uma palavra muito importante, acho que primordial nesse tempo que a gente está vivendo aí, não só no convívio em casa, mas no convívio em sociedade, na medida em que a gente está numa sociedade polarizada, né? Politicamente, ideologicamente, né? Mas uma coisa muito importante que vem depois do suportai-vos uns aos outros é que Paulo fala do perdão e fala também de um perdão mútuo, né? Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, me parece que o problema que nós vivemos hoje é que não há diálogo. As pessoas, elas se confrontam, mas não há uma conversa a respeito desse desencontro, né? Esse é um primeiro ponto. E um segundo ponto que eu queria comentar, né, ouvindo esse diálogo que foi desenvolvido, que foi falado por vocês, né, especialmente a Poliana comentando dessa nossa realidade difícil, né? Essa questão de vivermos numa sociedade onde o rótulo de preconceituoso ele é facilmente atribuído, digamos assim, aos cristãos, né? Eu lembro uma vez de uma reunião pastoral que nós tivemos, na época que eu era pastor lá no Digra, nós tivemos a honra de ouvir o professor Donaldo Schiller. E o professor Donaldo, nós conversando, já naquela época, isso já se vão aí, acho que uns 15 anos atrás, comentando sobre toda essa questão do preconceito, dessa questão, por exemplo, envolvendo LGBT e tudo mais. E eu lembro que nós tínhamos um colega pastor que era muito aguerrido nesse sentido. Ele entrava em fóruns de discussão na internet e ele queria uma resposta do professor Donaldo, né? Como é que a gente tem que fazer? Olha, eu discuto, eu debato, e o que eu devo fazer, né? E o professor Donaldo ouviu toda a exposição dele. Quando ele terminou, o professor Donaldo disse assim: fala de Cristo para eles. Aí o pastor, mas falar de Cristo? Mas eu tenho que mostrar, eu tenho que acusar o erro, que eles estão pecando, que eles estão indo para a perdição. Não, fala de Cristo, disse o professor Donaldo. Fala de Cristo, porque os outros desdobramentos, isso o Espírito Santo vai se encarregar de cutucar ou de fazer despertar. Mas a tua tarefa é falar e viver Cristo. Eu acho que esse é o primeiro ponto de partida, eu acho que a gente tem que ter, né? Porque a nossa vivência cristã, ela é muito importante não só em termos de palavras, mas também a nossa vida, né? O nosso testemunho, ele também chama a atenção dentro dessa perspectiva, né? E em ambientes onde a gente não consegue expor ou falar abertamente, eu acho que a nossa atitude, né, de respeito, ela já soa como um testemunho e gera expectativas em outras pessoas, né? De tal maneira que até podem vir perguntar, mas olha, o que tu crês, né? O que tu vive? Qual é a tua verdade? Eu quero saber, eu quero conhecer. E talvez aí são portas que se abrem, né? É o que eu percebo, assim, também no nosso ambiente de sociedade, de escola também que temos aqui. Eu acho que isso, às vezes, abre muitas portas, né? Para que se possa, daqui a pouco, conversar. E volto a dizer, o maior desafio hoje é diálogo. Esse é o maior desafio que nós vivemos. Sim. Porque as pessoas estão com um pavio tão curto que não há espaço para o diálogo, né? Converso muito eu tenho o 9º ano aqui, que eu sou... Aqui nós desenvolvemos o programa da Escola da Inteligência, né? Deve ter ouvido falar.
E ela promove, assim, justamente um amadurecimento. Viu, pastor? Só para ilustrar, nós também temos Escola da Inteligência aqui na Redenção. Legal. E eu trabalho com o 9º ano. E o 9º ano é justo esse trimestre, esse semestre agora, trabalhamos justamente a questão do conceito e preconceito, no 9º ano. E aí muita coisa eu compartilhei com eles, inclusive o exemplo de Jesus em não ser preconceituoso, os conceitos que nós formamos ao longo da vida. E até quando eu discordo de alguém, eu estou praticando isso com eles, olha, até quando você não concorda com alguém, você não precisa brigar com a pessoa, tá? Você tem a sua postura, eu tenho a minha, não vamos chegar num acordo, não vamos chegar. Então tá, tudo bem, ficamos assim. Eu te respeito, você me respeita, vamos manter a coisa do lado da ideia, discutir a ideia. Mas esse é um amadurecimento, é uma coisa que a gente precisa ensinar. Você ensina em casa, com seus filhos, conversando, discutindo com eles, você ensina na escola, para que eles depois consigam também estender essa possibilidade de diálogo, de respeito a outras pessoas, né? É um exercício da sociedade como um todo, mas vale a pena a gente fazer isso. E a comunhão, a nossa comunhão, aquilo que acontece dentro de uma congregação, de um departamento, né, ou em família, ela ajuda muito isso. Você conseguir trocar essas ideias e um respeitar o outro. Eu não concordo com você. Tudo bem, vamos continuar amigo, vamos tomar um chimarrão quando for possível. Né? E tudo bem, tudo tranquilo. Certo, Pastor, gente? eu acho que como os cristãos, eu acho que essa diferença, né? É fazer a diferença, é conversar, é respeitar, porque se a gente ficar batendo boca, não vamos chegar a lugar nenhum. É verdade, é verdade. Às vezes até com ofensas. Então, fazendo a diferença é o respeito, a gente vai respeitar eles. Vamos falar de Cristo, vamos viver como cristãos, e aí a diferença é que vai dar o acontecimento da coisa. Sabe por que o professor Donaldo falou aquilo para a reunião de pastores lá? Porque ele sabe que discussão e debate acadêmico não converte ninguém. O que convence uma pessoa é o próprio Espírito Santo quando você compartilha o Evangelho, quando você compartilha Cristo. É isso que faz a diferença. Né? E viver esse Evangelho. É o que a gente pode fazer por eles. Né? E orar por eles, né? Porque muitos precisam de muita oração. Né? Vamos lá. Bem, gente, obrigado. Olha, muito bacana conversar com vocês, muito bacana compartilhar esse assunto com vocês, muito bom, tá? E se ninguém tem mais nenhuma pergunta ou colaboração, eu devolvo a palavra para quem? Para Líria, a Líria. Isso, Líria. É sua palavra. Obrigado, viu, gente? Não, acho que está com o microfone fechado. Isso, agora sim. Ele fechou a câmera. Deu. Agora com o microfone aberto. Muito obrigada, viu, por essa palestra aí, edificante mais uma vez, né? Aos poucos as coisas vão esclarecendo mais para a gente que está vivendo nessa parte de pandemia, tudo muito isolado, né? E essas coisas difíceis de lidar hoje em dia, né? Ainda mais com os nossos filhos dessa geração agora, o que fazer, muitas vezes, né? Mas muito obrigado, pastor, pela sua participação, pela sua palavra aí, né? De ensino, de aproveitamento, como seguir com as nossas... Né? Obrigada. Então, agora o pastor Valdir aí vai nos dar o apoio, né? Nós vamos ter uma participação da Liga, tá? É um vídeo em que elas trazem um recado para nós, tá bom? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo estejam com todos vocês. Estamos vivendo tempos difíceis e de incertezas, mas mesmo diante das contradições da vida,
Deus nos motiva a servir ao Senhor com alegria, quando afirma: eu sou. Você sabe quem é a LSLB? A LSLB somos todas nós, mulheres de todo o Brasil, que constantemente experimentam os mais diversos sentimentos, como alegria, esperança, paz e amor. A natureza humana é naturalmente controversa, pois estamos sempre lutando contra o pecado. Ele nos escraviza, mas em Cristo temos o verdadeiro perdão. Somente Cristo pode preencher totalmente o nosso ser e nos dar a verdadeira paz. Com sua morte na cruz, ele nos libertou de todo o pecado e da condenação eterna e nos encheu com seu imenso amor. Assim, agradecidas, compartilhamos esse amor com ações, realizando projetos através das ofertas das sacolinhas e da multiplicação de talentos. Neste período de pandemia, as servas usaram sua criatividade para a manutenção dos projetos. Organizaram drive-thrus, confeccionaram kits com máscaras e folhetos que explicavam o trabalho da LSLB, fizeram depósitos bancários e ofertaram em cultos presenciais. Enfim, não faltaram ideias para colocar esse amor em prática. Com as ofertas das sacolinhas, as mulheres da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, as Servas do Senhor, contribuem para os projetos da Liga de Servas Luteranas do Brasil, que são bolsas de estudos aos estudantes do Seminário Concórdia. Em 2020, foram concedidas 8 bolsas que beneficiaram diversos alunos. E para este ano, também já foram repassados ao seminário os valores de mais 8 bolsas. Neste tempo de pandemia, muitas capelas interromperam suas construções e outras continuaram em ritmo mais lento. Por isso, nem todas foram concluídas. Mas, apesar das dificuldades, atendemos a alguns pedidos, como das congregações São Pedro, de Palmeira, Paraná, Cristo para Todos, de Mato Leitão, Rio Grande do Sul, Cristo Redentor, de Araucária, Paraná, Cristo Redentor, de Brusque, Santa Catarina, Redentor, de Igrejinha, Rio Grande do Sul, Cristo para Todos, de Toledo, Paraná, e Congregação Esperança, em Barra de São Francisco, no Espírito Santo. Enviamos oferta para a Hora Luterana, que através da capelania hospitalar, levou conforto àquelas pessoas que tanto necessitam ouvir sobre o amor de Deus. No Distrito Fronteira Sul, todo aquele que passasse em frente à igreja poderia levar uma mensagem cristã contida no material evangelístico ofertado pela LSLB. Gratidão é a nossa reação ao amor de Deus manifestado em Cristo. Gratidão pelos 64 anos da LSLB. Hoje podemos ver que aquela sementinha plantada germinou e deu muitos frutos. E você faz parte deste grande e maravilhoso trabalho. Gratidão pela revista Servas do Senhor, que é produzida por mulheres para mulheres. Na nossa revista, temos estudos, informação e formação cristã, tudo conectado com a atualidade e para todas as faixas etárias. Assinar a revista é muito fácil. Pode ser com agente de assinaturas, com agente literário de sua congregação ou com o seu pastor. Você também pode enviar um e-mail para assinaturas@lslb.org.br, aos cuidados da segunda vice-tesoureira. Lembramos que é através das assinaturas que obtemos recursos financeiros para a manutenção de nosso trabalho administrativo.
Gratidão pelo Ligue-se. Produzidos pela Comissão de Crescimento Espiritual, são livros com reflexões e estudos para departamentos e para outras pessoas fora do círculo da igreja. Todos os anos, um livro era lançado, mas em 2020, devido à pandemia, a LSLB achou por bem deixar o lançamento para o ano de 2021. E assim, em abril foi lançado o livro Eu Sou, que nos faz refletir a singularidade de Deus e poderá ser estudado pelos departamentos até o final de 2022. Tanto o Ligue-se quanto a revista Servas do Senhor são editados em parceria com a editora Concórdia. O amor de Cristo nos preenche e nos motiva a acolher e amar as pessoas em todas as fases da vida, desde a criança até o idoso. A exemplo de Cristo, vamos em busca daqueles que precisam de auxílio e os acolhemos nas dificuldades da vida, quer sejam elas espirituais, materiais ou físicas. Esse é o nosso desafio diário. Um novo desafio é lançado periodicamente pela LSLB. O último busca atender pessoas doentes ou carentes em asilos, creches, hospitais e escolas, no município, distrito ou região de cada departamento. E o trabalho foi desenvolvido das mais diversas formas. Alguns departamentos confeccionaram ovos de Páscoa, massa caseira e outros quitutes para angariar fundos para compra de material para doação e assistência social em meio à pandemia. Não faltaram criatividade e amor ao próximo. Assim, como uma grande família, queremos nos entregar nas mãos de Deus e a Ele dedicar todo o nosso trabalho. Com o nosso trabalho, que começa nos departamentos e se expande pelos distritos e regiões, queremos levar o amor de Deus a todos, fazendo com que as informações promovam nossa comunhão. É através da liderança e dos pastores que são repassadas todas as informações necessárias para o desenvolvimento de nosso trabalho. Usando os meios que Deus nos concedeu, que são o site, Facebook, Revista Servas do Senhor e Mensageiro Luterano, podemos nos comunicar e saber o que está sendo feito em todo o Brasil. Quando preenchemos nosso ser com o amor de Deus, mesmo diante das incertezas e contradições da vida, Deus nos dá coragem para enfrentarmos toda e qualquer situação com esperança. Na certeza da vitória de Cristo sobre o mundo, podemos confiar também que o Espírito Santo nos motiva a ter esperança e alívio para o sofrimento já aqui neste mundo, na perspectiva da vida eterna. A alegria motivada pelo amor de Deus nos fundamenta na certeza da vida eterna, mesmo em meio às dificuldades. Desde o batismo, esta certeza preenche nosso ser com vida. Esse Deus que se apresenta como Eu Sou, nos faz ver que Ele é único. Não existe outro Criador, nem outro Salvador e nem outro Santificador. Por isso, apesar das contradições da vida, e mesmo por causa delas, firmados em Cristo, recebemos e compartilhamos perdão, vida e salvação, e seguimos servindo ao Senhor com alegria. A Deus seja dada toda a honra e glória, agora e para sempre. Amém. Então tá. Eu já vou me despedindo por aqui, né? Ainda vem o pastor Valdir aqui fazer o nosso encerramento. Só quero convidá-los para o nosso próximo congresso, que vai ser em agosto,
dia 22 de agosto, e o nosso palestrante vai ser o pastor João Hall, e vai falar sobre o pilar da assistência social, tá? E só assim, nós tivemos, só um comunicado, nós tivemos sábado passado um encontro regional de lideranças, né? E, na verdade, eu não participei, quem participou foi o pastor, foi a vice-presidente, foi a tesoureira e a nossa vice-secretária, que participaram. E aí, assim, nós vamos passar os assuntos, os recados que vieram, durante a reunião em julho. Agora nós vamos ter com as presidentes, né, dos departamentos, aí eu repasso para vocês os assuntos que foram tratados, porque aqui já nós não temos esse tempo disponível, assim, né, para passar os assuntos, tá? Mas só comunicar que a gente participou desse encontro, né, e pelo que elas já comentaram comigo, foi bem produtivo também, tá? Esses seriam meus recados, meus avisos. Não sei se mais alguém tem alguma coisa, nós hoje estamos com o tempo estourando, eu acho. Mas se tiver, enquanto eu chamo o pastor Valdir aqui para nós fazer o encerramento. Tá? Ah, nós temos a foto ainda, né? Não podemos esquecer da nossa foto. Tá, pastor? Muito bem, meninas, tivemos que fazer uma mudança de bancada aqui, porque as alturas são diferentes. É o seguinte, boa tarde, para quem eu não cumprimentei ainda, né? E colocamos hoje o nosso terceiro pilar da nossa construção, sempre ficando de lado aqui. Eu sei que fica difícil para vocês verem aqui, né? Fica pequeno, mas hoje colocamos então o pilar da comunhão. Falta só mais um que será colocado em agosto. Para o pastor Rubem, de maneira especial, eu gostaria de dizer para ele que se fosse um congresso presencial, tu estarias recebendo um presentinho, uma lembrança. Bom, pelo menos economizamos com o presente, né, tia? Não precisa economizar, pode mandar entregar que eu aceito aqui, ó. Tá bem. Bom, economizamos o presente, mas também nos privamos da alegria de poder concretizar a nossa gratidão, tá? E pensando assim na questão da comunhão também, eu lembro que o desejo de Jesus pela nossa comunhão é tão intenso, que numa oração em João 17, né, ele pede a Deus pela nossa comunhão e chega a dizer assim que a gente seja tão unidos uns com os outros, como Ele e o Pai também são, como eu e o Pai somos um. É o que Ele pede ali, né? E a gente sabe que não existe comunhão tão mais íntima, mais forte do que a comunhão da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Jesus também, né, nos ensinou a oração do Pai Nosso, tá? E a oração do Pai Nosso é uma oração de comunhão. Acho que ninguém deveria orar o Pai Nosso sozinho, porque eu não digo meu Pai, né, eu digo Pai Nosso. E quando a gente diz Pai Nosso, obviamente a gente está dizendo que a gente está em família, na comunhão da família. E eu vou pedir para o meu colega, irmão, amigo, xará, o polivalente, né, também meu assistente, pastor Valdir, para projetar uma oração com a qual nós vamos concluir, então, o congresso de hoje. Meninas, eu não sei se conseguem ler bem ali, né? Eu gostaria que cada uma de vocês e cada um de vocês pudesse ler comigo, porque, como eu disse, o Pai Nosso deve ser feito assim, em conjunto, ninguém deveria fazê-lo sozinho. O Pai Nosso da comunhão, meio que em forma de poesia. Eu sei que a gente não pode ligar os microfones, tá? Mas se vocês quiserem acompanhar, mesmo que não consigam falar, pelo menos, né, ouvindo, então a gente ora juntos, dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, ao te chamarmos de Pai, reafirmamos a certeza de integrar-nos tua família
e reiteramos a vontade de viver em comunhão contigo e com ela. Que nessa comunhão fraterna, teu nome seja santificado por nossas palavras e ações, teu reino seja propagado entre nós com amor e paz, e tua vontade seja praticada com zelo e união. Que essa comunhão seja visível no repartir do pão, na ceia e na mesa dos irmãos mais necessitados. Perdoa nossa desunião, que divide e separa. Restaura nossa união contigo e com o irmão, na prática do pedir e do estender o perdão. Afasta de nós a tentação do isolamento que nos separa da tua família. E livra-nos do mal da falta de comunhão. Pois em teu reino tu nos reúne, teu poder nos une e nos unimos para te glorificar. Que nossa comunhão contigo, ó Pai, e com tua família, seja permanente, agora e sempre. Amém. Muito bem. Com isso, cabe a mim, então, a pior parte do congresso, que é fazer o encerramento e a despedida, e eu encerro, então, desejando a cada um de vocês a bênção e a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Amém. Nos encontramos novamente dia 22 de agosto, agora em julho, então nós não teremos o nosso mini congresso, porque nesse último domingo de julho acontece o Conselho Distrital, Sul, né? E também no domingo anterior nós temos congresso de jovens. Então, para não haver, assim, sobrecarga de atividades, falhamos o mês de julho, voltamos em agosto, dia 22, para o nosso quarto congresso, mini congresso. Certo? Pastor Valdir já fez a foto, pastor? Vamos fazer a foto. Vou pedir para quem puder, abra sua câmera aí. Vamos fazer a foto, então. E feita a foto, automaticamente eu vou colocar, então, para encerrarmos o congresso, pode ser, pastor Valdir? O vídeo da saída ou entrada dos estandartes, pode ser? Novamente? Isso, pode ser. Não sei se a nossa presidente vai querer dizer alguma coisa ainda. Roberto? Só agradecer a participação de cada um. Tá? Isso. E que Deus dirija cada um de volta aos seus lares. Então, turma lá, o pastor Odacir lá está organizando a turma dele, isto. O pastor Wilson ali também, isso, estão as servas ali. O pessoal de São Lourenço lá, um abraço, lá reunido no salão. Todo mundo lá. Perfeito. Então, vou fazer a foto, tá? Atenção. 3, 2, 1. Feito! Encerramos, então, com a saída dos estandartes e aí paramos a gravação. Aí quem quiser conversar, fica à vontade. Quem quiser ficar na sala ainda.